Bebeto, muito obrigada aí pelo privilégio de estar com vocês. Estou na correria, mas quando ele me fez o convite, eu falei, poxa, vai ser um privilégio estar com vocês nessa tarde, compartilhar um pouquinho do que estou fazendo por aqui. Tem alguém que está com o áudio ligado que está... Isso, agora desativou. Bom, e... Enfim, bom, meu nome é Karen, eu estou aqui em São Paulo. Eu trabalho com justiça restaurativa. No Brasil, a maioria deve saber, existe a justiça restaurativa e a justiça punitiva. Então, eu trabalho com o sistema carcerário feminino, onde eu vejo a importância de restaurar a vida dessas mulheres que vão presas ou que se tornam egressas do sistema prisional, né? Cumpriram as suas penas e hoje já estão em liberdade. A ONG chama Passarela Alternativa, ela existe desde 2018, é um bebezinho ainda. Fizemos aí 3 anos agora no mês passado, 2 anos de pandemia, então a gente existe e resiste, né? Então, falando um pouquinho para vocês a respeito da Passarela Alternativa, ela é uma organização não governamental que tem como propósito impactar a vida das mulheres por meio da formação e da geração de renda no segmento da moda. Então, como eu estava falando, eu trabalho com justiça restaurativa. Eu acredito realmente que a gente pode restaurar essa vida e nós temos na prática uma metodologia de 80-20. Como que a passarela alternativa funciona? Nós formamos mulheres em estamparia, em corte e costura e bordado. E depois elas conseguem acessar renda, porque nós temos um módulo de empreendedorismo também. Para aquelas que têm o perfil empreendedor, nós direcionamos ela, faz um processo de incubação. Hoje eu tenho uma parceria com o método da GV para fazer esse empreendedorismo e estimular esses negócios de impacto para as próprias mulheres, né? Mas nesse ano nós lançamos uma campanha que são os absorventes, são absorventes reutilizáveis, ao invés de ser descartáveis, a gente reutiliza com tecidos tecnológicos. Fiquei o ano passado inteirinho pesquisando a respeito desse material, da modelagem que mais se encaixava direitinho na calcinha, por conta da pobreza menstrual, que no Brasil hoje a gente vive esse cenário muito de perto, principalmente nesses 3 segmentos aí, né? Tanto das mulheres que estão presas, nas moradoras de rua, em situação de rua, e também para as alunas da rede pública, que 1 em cada 5 meninas faltam à escola e não concluem os estudos por falta de produto de higiene íntima, né? Eu não sei se vocês estão muito familiarizados com esse termo da pobreza menstrual, mas a pobreza menstrual de um jeito resumido, são homens fazendo leis para homens e esquece da mulher. Então, os 2 itens que são considerados itens de higiene básico são creme dental e o papel higiênico. O que isso quer dizer? Que dentro desses 2 produtos não tem imposto, taxação, né? O absorvente, ele não entra como um item de necessidade básica. Então, ele tem uma taxa, né? Ele tem um imposto sobre esse produto, e isso coloca ele num item de luxo, né? E, na verdade, as mulheres precisam disso. E foi aí que eu tive a ideia de, depois que eu capacitei essas mulheres, que elas passaram pelo empreendedorismo, fizemos um desfile de moda, porque essa é a nossa forma de trabalho, a nossa metodologia. Elas fazem 12 aulas de corte e costura, faz 4 aulas de empreendedorismo e depois elas terminam com um desfile, onde a gente trabalha muito a questão do upcycling, que é essa transmutação têxtil, essa reutilização criativa, onde a gente pega tecidos de doação ou calças, jeans que estão sendo descartadas e a gente reaproveita e faz novos looks para isso. E o desfile ficou maravilhoso, todinho feito em jeans, e foi lindo. E elas que vão para a passarela, e elas que desfilam, que elas mesmas criaram e costuraram. Feito isso, esse ano
eu vi e me sensibilizou muito essa questão da pobreza menstrual, antes, inclusive, do presidente vetar, né, a questão dos absorventes. Foi só um parênteses, foi até interessante, porque eu lancei o produto para compra no dia 6 e 3 dias depois deu esse burburinho aí do veto, né? Mas o que são esses absorventes reutilizáveis? A gente chama de absorvente. Eles são absorventes que têm o formato anatômico de um absorvente com aba. Depois, para quem quiser ver melhor, entra lá no nosso Instagram, que é @passarela_alternativa. E lá tem vários vídeos explicativos e tudo mais. E ele é feito com tecido, com tecidos tecnológicos, e ele tem durabilidade de 3 a 6 anos. Então, um absorvente pequeno custa em torno de R$ 29, e o maior, que é o super noturno, custa R$ 34. A gente pensa, poxa, mas que caro. Se a gente for pôr na ponta do lápis, o que a gente gasta em 3 a 6 anos com absorvente descartável? A gente vai gastar aí 1/3. E, para mim, o grande mote disso tudo é a questão da sustentabilidade. Hoje em dia, eu sempre falo que não tem como a gente pensar em justiça social, em inserção de pessoas, em oportunidade de trabalho, se em 2050 a gente não vai ter a terra para habitar. Então, a justiça social e a justiça ambiental, elas precisam andar juntas. E isso daí, querendo ou não, é um projeto também visando essa sustentabilidade, né? Porque cada mulher produz em torno de 150 a 200 quilos de lixo durante o período ovular, só com descarte de absorvente. A gente usa aproximadamente, depende do fluxo, de 10 a 15 mil unidades de absorvente descartável, né? Desde a nossa primeira menstruação até a menopausa. Então, é muito lixo. E esses lixos vão para onde? Para aterro sanitário, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Jardim Gramacho, que é um dos grandes lixões aí lá do Rio de Janeiro. É terrível, né? E tá para essas pessoas mais desfavorecidas esse cenário, né? Esse ambiente de muito... É horrível, né? Então, por isso que a gente criou essas alternativas de, de uma economia realmente criativa, solidária e responsável. Isso hoje é um negócio social, e a gente tem outras ideias também de abrir lojas dentro de galerias, tanto para essa questão do upcycling, quanto para essa questão dos absorventes e também das estampas, que hoje a gente também faz estampas, então estamos trabalhando como estamparia também, tudo com a intenção de criar essa independência financeira. Por quê? É muito difícil a gente conseguir doação e incentivo para a pauta que a gente trabalha, principalmente com uma política onde bandido bom é bandido morto, é tido assim. Então, para a gente, trabalhar com mulher já é um grupo, uma parcela aí bem excluída. Trabalhar com mulher egressa, aí é pedir para ficar sozinho mesmo, né? Então, estou recebendo aqui fraldas com essa tecnologia também, deixa eu ver se eu consigo ler. Sim, me deram essa ideia também. A princípio, a gente fez esse produto do absorvente como um teste para criar aí uma parcela aí no mercado, e disso dá para a gente ir destrinchando. O absorvente, o Maxi, que é o maior, ele é usado também para incontinência urinária, como também pós-parto. Então, as mulheres usam esse tipo de absorvente tanto para incontinência urinária como também para pós-parto. E as fraldas, quem sabe, num futuro próximo a gente consiga fazer também. O que eu tenho percebido nessa pauta é que precisa de muita informação e conscientização. Ainda existe uma série de tabus em cima, tanto da minha pauta, que são essas mulheres egressas, como da menstruação. Inclusive, a gente está gravando um documentário, um médio documentário, né, para documentar exatamente toda esse esquema que a gente faz, de como que essas mulheres chegam até a gente, elas passando pela capacitação, pela formação, se certificando e fazendo negócio e vendendo os absorventes
realmente documentar isso para, quem sabe, fortalecer uma política pública. Porque eu, como cidadã, eu fui até a Câmara, com a promotoria da Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo, e escrever uma proposta de projeto, tendo 30% desses absorventes que eu queria que entregasse, como as camisinhas são aqui em São Paulo entregues em metrô e tudo mais, ser dessa forma, e nas escolas públicas, principalmente, ter os absorventes reutilizáveis como conscientização. Mas aí a questão de custo, eles não conseguem olhar uma coisa ampla, e aí não foi aprovado, né, esses 30%. Mas, enfim, eu pensei numa roda como um todo, de dar oportunidade de trabalho para essas mulheres que saem do sistema prisional e não conseguem trabalho, porque existe sim um preconceito em cima dessas pessoas que saem do sistema prisional, a ficha dela sempre vai ser marcada, e a maioria das mulheres, eu não estou vitimizando as mulheres, tá? Mas a maioria das mulheres que vão presa, elas vão presas por conta do parceiro. Na hora da visita, acaba se submetendo a colocar, às vezes, droga dentro do corpo, para prestar algum tipo de favor dentro das unidades prisionais. Então, muita mulher vai presa no ato da visita, né? E essas mulheres, eu falo que por trás de uma mulher sempre tem uma família. A gente não trabalha com uma mulher única. Atrás de um homem não necessariamente tem uma família por trás, porque o homem abandona. Tanto é que é só a gente começar a observar as filas das cadeias nos dias das visitas. Presídio masculino, as mulheres, pelo menos aqui em São Paulo e no Rio também, acampamento na frente das penitenciárias masculinas para fazer essa visita íntima, para levar um bolinho e tudo mais. A mulher, quando vai presa, o cara dá adeus, abandona essa mulher e arranja outra, né? Então, existe uma grande diferença. E dentro do sistema prisional, esses itens de higiene básica são muito escassos. Então, assim, a mesma quantidade de papel higiênico que é entregue dentro de uma unidade prisional masculina, também é entregue numa feminina. Só que mulher usa 2, 3 vezes mais do que um homem, né? E os absorventes são 2 unidades por dia. Então, é parte da família que tem que entregar esses jumbos, que são esses kits, né, de higiene básica para essas mulheres. E aí tem os absurdos, né, de usar às vezes uma flanela, jornal, até miolo de pão em formato de OB para inserir dentro do... E isso dá uma série de prejuízos, de infecção, podendo dar até câncer e deixar a mulher estéril. Então, assim, é uma coisa que está debaixo do nosso olho, e isso acontece, né? Tanto é que eu tenho alunas que saíram desde pessoas que saíram agora faz 5 meses, e tem mulheres que foram liberadas já há 9 anos atrás, e o cenário é literalmente o mesmo, né? Eu tenho uma senhora que ela tem 63 anos, ela acabou de ser liberada, faz 5 meses, e ela falava, ela não menstruava, mas ela passava muito perrengue com papel higiênico. Então, ela tinha que usar paninho, flanela que encontrava por aí, porque não tinha a quantidade de papel higiênico para essas mulheres. Então, é o que eu falo, por mais que elas tenham cometido crimes e delitos, nada justifica esses abusos que essas mulheres sofrem, né, de falta de dignidade, já está pagando com a própria liberdade, mas a gente não precisa tratar como animal. Por isso que a gente milita aí por uma justiça restaurativa. Então, assim, de maneira bem ampla, dando esse panorama geral aí do que é a passarela alternativa, de como que nós atuamos e o que nós temos feito hoje de negócio social para impacto ambiental, seria isso.